Oi, Renata, bem-vinda aqui a esse momento super especial de case de sucesso. Estou muito feliz de estar aqui com você, trazer você para essa conversa, para dividir com outras pessoas, né, outras mulheres principalmente, inspirar essas pessoas que buscam aí um movimento profissional, buscam outros resultados, uma mudança de patamar e trazer você aqui para contar um pouquinho da sua jornada comigo, dos seus resultados, me deixa muito grata. Então, obrigada por estar aqui, viu, Rê? Oi, Super importante Patrícia. também. Prazer é todo meu. É muito bom te rever depois de tanto tempo e estamos aqui. Muito bom. Rê, para quem está te conhecendo agora, né? Para quem não te conhece, conta um pouquinho então sobre você, um resumo aí da Renata, para o pessoal te conhecer aqui. Bom, meu nome é Renata. Eu tenho 43 anos atualmente e desde sempre eu trabalhei em empresa. E eu sou advogada. Desde 2015 eu trabalho no departamento jurídico de empresa. E eu vinha trabalhando sempre buscando essas multinacionais, até que em 2018 eu fui desligada da última empresa que eu trabalhei. Não, desculpa, em 2022 eu fui desligada da última empresa e eu percebia que eu estava com uma grande dificuldade para ser chamada para entrevista. Então, assim, nem eu aplicava para diversas vagas, diversas vagas. Aplicava por meio do LinkedIn, por meio da Gump, por meio da Cato, na, as ferramentas de vagas. E, assim, uma coisa que me chamava muito atenção era que eu aplicava e 10 minutos depois já vinha negativo no e-mail. Mas não é possível, gente, que já tenham analisado o meu perfil, que já tenho identificado que eu não sou a pessoa ideal para essa vaga. E Uhum. isso foi me deixando um pouco aflita. É, porque falou assim, meu Deus, será que é alguma questão por causa do etarismo? Será que é porque eu sou mulher? Será que é porque, não sei, passou um milhão de coisas na minha cabeça. E como nós já havíamos nos conhecido há algum tempo em uma dessas empresas que eu tinha trabalhado, falei, bom, vou entrar em contato com Patrícia para ver se ela consegue me ajudar. Foi até Sim. aí. Muito bem, muito bem. Eu lembro que quando você chegou, você estava justamente nessa angústia, né? Ó, Patrícia, eu aplico, aplico, aplico e eu não tenho retorno, né? Quando vem é negativo. Tinha um período considerável até que você estava sem participar de processo, sem participar de entrevistas, né? E aí muita coisa passa pela cabeça, né? Então, será Nossa, que é a minha idade? Será que eu sou mulher? Será que não tem mais espaço para mim no mercado de trabalho? Será que eu estou na área errada? Né? Lembro que era uma questão aqui, né? Qual caminho seguir? Eu lembro que você chegou muito nessa angústia, né? Conta foi. um pouquinho do seu contexto profissional também, quando você chegou, Rê. E tanto que em 2022 eu era sempre a minha primeira formação é em direito, eu sou pós-graduada e eu sempre atuei com a parte consultiva, sempre atuei com contratos. E eu fui desligada da empresa em julho de 2022 e eu comecei a procurar essa recolocação profissional, não conseguia, e aí eu comecei a fazer um outro curso que me interessava bastante no Senac, que foi um curso de técnico em publicidade. E eu fiquei por 9 meses desempregada. Então, de julho até eu virei o ano, 23 até março, 23 desempregada. E eu consegui um emprego na área de agência de publicidade, mas aí era voltado para a área de técnico de publicidade mesmo. Eu trabalhei por um tempo em duas agências, mas eu percebia que era algo que eu gostava muito, mas ainda assim eu queria buscar mesmo alguma coisa dentro da área jurídica que fosse voltada para o entretenimento, especialmente. Ah, mas era assim, eu aplicava, aplicava, aplicava e não ia, aplicava, aplicava, aplicava e não ia. Aí foi quando nós nos falamos, se eu não me engano, nós nos falamos em 23. Foi vinte Três. e três, foi 23. Então eu já estava há mais de um ano afastada do departamento jurídico, querendo voltar. E era essa luta mesmo, não conseguia voltar de jeito nenhum.
Uhum, sim. E a gente teve até dois momentos, né? A gente teve um primeiro contato, você falou, ah, não sei se agora é o momento, tô na dúvida ainda. E aí depois você veio para ficar, né? E aí foi ano passado, 24. Ah, Eu então pronto. Foi isso. e Então, o nosso primeiro contato foi 23, depois a gente falou 24. Foi acho mesmo. que foi um momento aí de experimentar outros caminhos, entender aí a área da publicidade, né? E aí, 24 ano passado, você falou, não, vamos É, exatamente. entender aí. Justamente, Paty, porque eu estava pensando se eu ia fazer essa transição de carreira, foi exatamente isso. Se eu ia fazer definitivamente essa transição de carreira, ou se eu ia voltar para o departamento jurídico. E foi em 2024 que eu falei, não, eu quero voltar para o departamento jurídico mesmo, e foi aí que eu te procurei. Aham, sim. E aí, me conta também, Rê, como que você estava se sentindo quando me procurou dessa segunda vez, né? Depois de ter aí mudado de área, depois de ter experimentado um pouco aí né, dessa aplicação com a diretora de vaga, enfim, como que estava o coração quando você chegou, Rê? É, eu estava totalmente desmotivada, e pensando porque bem na verdade eu não sabia o que fazer, eu não sabia por onde começar, eu não sabia. E eu trabalhei com algumas pessoas que já fizeram esse trabalho com você também de mentoria, e se eu não me engano, eu vi duas pessoas seguidas que tinham trabalhado comigo na última empresa que tinham mudado de trabalho por meio da sua ajuda. Eu falei, não, então eu preciso de Patrícia. Então, o meu sentimento mesmo era um sentimento de incerteza, ao mesmo tempo de impotência, porque eu não sabia o que fazer. E falei, não, eu realmente estava preocupada. Uhum. Então, era isso. Um monte de incerteza, insegurança. É, Sim. E aí, como foi ao longo do processo, né? Eu lembro que quando você chegou aí com o coração dividido, né? Ah, eu gosto do entretenimento, gosto da publicidade, mas quero voltar para o jurídico. Como que eu conto isso para o mercado, né? Sem ficar com o gap aí do jurídico lá do passado para agora. Eu lembro que você chegou com esse desafio, eu falei, não. Pode deixar que agora é comigo aqui. Vamos ajustar isso aqui, porque tudo diz respeito da Renata, né? Então, exato. e toda essa experiência, toda essa bagagem aí de conhecimento técnico também, teórico, te traz de diferencial para a área que você quer, que é o jurídico, né? Então, foi um trabalho de unir as duas forças, né, de acadêmicas aí da Renata, para transmitir isso para o mercado e conectar com as melhores oportunidades, enfim. E aí me conta como que foi ao longo do processo, né? Conforme a gente foi trabalhando juntas, me conta um pouco como foi para você. Eu me lembro que assim, foi exatamente isso. Para mim eram coisas completamente separadas, que eu não conseguiria unir em um mesmo documento, no LinkedIn, no caso, né? Sem ficar confuso. E para mim foi fundamental a sua parceria, porque eu já sabia que eu queria voltar para o departamento jurídico, mas eu tinha conquistas nessa área da comunicação que eram muito importantes também para serem colocadas no LinkedIn, né, na ferramenta, que foi a que a gente mais usou mesmo. Ahn, Inclusive, você chamou atenção para essa questão do trabalho voluntário. Eu sempre fiz trabalho voluntário e, para mim, não deveria constar, não caberia constar trabalho voluntário no LinkedIn. Você falou, não, Rê, vamos colocar também. E eu acho que isso fez muita diferença na hora dessa última contratação, porque sim, consegui recolocação profissional no departamento jurídico, e não só isso, Bom, conseguimos fazer a junção do entretenimento com o departamento jurídico. Foi, foi uma grata surpresa. Nós trabalhamos juntas por 3 meses, né, Paty? isso. Nós trabalhamos juntas por Três três e meio, meses. três. Uhum. Aí eu fui convidada para participar de um processo. Eles me encontraram pelo LinkedIn. Essa é a chave do negócio, ser É. encontrada. Você me ensinou muito a mudar. Eram pontos que eram muito simples, mas que foram fundamentais para ter essa mudança. Eu acho que assim, uma das coisas que mais me marcou foi que eu não sabia.
eu conhecia a ferramenta, porque eu sempre mexi no LinkedIn, mas não da forma como você me ensinou a mexer no LinkedIn. É. Então, eu acho que essa é a grande virada de chave, porque não é uma ferramenta desconhecida. Uhum. Só que a forma de fazer pesquisa, a forma, até como você nomeia a foto do perfil, tem diferença. Então, e foi diferente, porque eu sempre escutei um monte de podcast, sigo várias pessoas no Instagram, fazia todos os ajustes necessários, mas é diferente ter um olhar específico para o perfil, né? Específico para aquela URL. Então, eu acho que isso foi fundamental. E também de saber como escrever, porque eu sou advogada e comunicóloga, então as duas coisas juntas. E ainda assim, na redação do meu resumo, diversas vezes a gente mudou, né, Paty? Falou assim, ó, isso aqui fica melhor aqui, porque ainda que não seja absolutamente jurídico, fica melhor de ser ouvido dessa forma. Que só um olhar de fora mesmo, de uma pessoa que conhece o mercado, sabe que isso é diferente. Então, para mim, isso foi primordial. Então, Legal. estou empregada desde agosto de 2024 Sim, muito e bem. Colocada feliz. com sucesso e feliz. Exatamente. E você trouxe muitos pontos aqui que vale a gente contar, né? Você é uma estudiosa e pesquisadora, né? Vamos falar a verdade aqui. Você gosta de ir atrás, de entender ali detalhe. Então, você tinha feito tudo o que você podia para se recolocar, né? Então, tem gente que chega mais crua. Ah, não dei nem um passo, Patrícia. Eu vou dar o primeiro passo com você. Você não, você já tinha feito tudo que você podia. Tinha escutado podcast, tinha pesquisado, tinha estudado, tinha feito tudo que estava disponível, né, para você poder se recolocar, e mesmo assim não estava funcionando. E aí eu falo que é um olhar, essas estratégias mais picadinhas, né, até te aproximam um pouco mais, mas não trazem o resultado esperado, porque falta uma estratégia, né, com começo, meio e fim, para chegar lá no resultado. Né? Então, quando você chega para mim e fala, eu gosto da área de entretenimento e também quero voltar para o jurídico, e eu sou a pessoa que faz trabalho voluntário, então como que eu falo tudo isso? Né? Então, é reunir tudo que você tem, definir ali o destino final como um GPS, e aí ao longo do trajeto ir desenhando com você. Eu sou praticamente o Waze, né? Eu ainda Você brinco, eu é. sou o copiloto, você é o motorista ali, o piloto, e a gente tem o destino final. Né? Então tem todo um trajeto ali para percorrer juntos. E o que acaba acontecendo é bastante comum, Rê, é essa dificuldade em contar para o mercado quem é você no fim das contas, né? Então, eu lembro que de início você falava, acho que não tem espaço para falar sobre a comunicação, publicidade. Não dá para falar do trabalho voluntário. Como assim? Vou falar? Mas tudo isso te compõe, né? E aí o segredo é evidenciar essa bagagem de forma que seja interessante para o mercado. Não adianta só contar a história, tem que contar de uma forma que seja interessante e relevante para a posição que você quer, né? Então, como extrair essa sua bagagem que te diferencia, no fim das contas, né, de outras advogadas, por exemplo, e que faz da Renata única, né? Então, tem muita potência dentro de cada um e o segredo é saber comunicar, né? Como que eu coloco toda essa potência, tudo que me representa numa vitrine, que é o LinkedIn, por exemplo, para que empresas se conectem comigo também, né? Não é só um trabalho, não é só uma questão de cargo, é uma questão de match de valores, de propósito, de visão mesmo, né? Então, veio aí a recolocação, fiquei muito feliz, e eu lembro, inclusive, assim, para quem não sabe, né, a gente faz o processo, e depois de 30 ou 45 dias do último encontro, eu marco uma conversa de pós-processo, para entender ali como tá, o que aconteceu, olhar os indicadores do LinkedIn, reajustar a rota se precisar, que normalmente não precisa, sempre tem boas notícias antes dessa sessão, e a gente marcou a conversa, e aí você desmarcou, falou, Paty, eu não vou poder fazer a sessão, mas é por um bom motivo. Tô empregada, comecei a trabalhar já faz uma semana. Falei, meu Deus do céu, como assim? Então foi logo ali, antes até dessa última conversa, né? Então foi 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 mesmo, foi rápido muito bom. até, e foi assim,
Perfeito. Quando você conta, né? Antes da gente começar a gravar, você estava contando um pouquinho mais da proposta de trabalho e como faz sentido para você, né? Pois é, fez mesmo. Não, e foi muito bom. Eu acho que é exatamente isso. É o olhar de fora, porque faz toda a diferença, faz toda a diferença. Porque talvez nem eu mesma sabia fazer essa contação de história, né? E olha que fiz alguns cursos de storytelling, mas acho que quando é para olhar para dentro, é um pouco mais intenso, talvez, né? E a gente coloque luz em algumas coisas que a gente acha que são mais interessantes e que talvez nem sejam, e outras que seriam mais legais de terem mais foco mesmo. Mas Legal. foi. E foi exatamente isso. A gente não conseguiu marcar o nosso retorno no tempo, eu não consegui participar porque já estava recolocada, graças a Deus. Bem, de volta aos É, processos, de volta ao jurídico, né? sim, feliz, feliz. E trabalhando justamente com essa parte de entretenimento que eu sempre quis. É, posso contar uma das coisas que você pede para a gente fazer, que também ficou muito Pode. feliz? Pode. Você falou assim para mim, Rê, lista as empresas que você mais gostaria de trabalhar. Então, a minha primeira empresa dos sonhos era a Disney. E por que eu quero trabalhar na Disney? Não como personagem, mas eu adoraria trabalhar na Disney. Não estou na Disney ainda. Ainda. Pode ser uma ponte, né? É uma ponte, então pelo menos eu já estou numa empresa de entretenimento, já é nessa parte do jurídico, de contratos. E uma coisa que eu nunca imaginei que fosse trabalhar era com o poder público. Então, como atualmente eu trabalho numa empresa que ela é a gestora, ela faz o gerenciamento de grandes parques em São Paulo, então eu tenho que trabalhar também muito com documentos específicos do poder público. Então, eu tenho que trabalhar com plano diretor, tenho que trabalhar com contrato de concessão, tenho que trabalhar com plano de manejo dos parques. Então, é uma coisa muito interessante, não é só voltada para evento, mas também com evento, também com meio ambiente. E eu sempre gostei dessa parte de sustentabilidade. A gente fala tanto de ESG, né? Ai, como que eu posso conseguir colocar esse ESG no meio? E foi isso, foi uma junção de tudo que eu gosto no mesmo lugar. Foi muito bom mesmo. Isso aí. Eu ainda brinco, né? No começo, nas primeiras sessões, eu falo, vou te virar do avesso para entender quem você é, o que você quer e comunicar exatamente isso. Então, é isso, né? Quando a gente coloca para fora, de fato, o que nos representa, é mais fácil as empresas que têm essa aderência nos encontrarem, né? Que é o melhor caminho dentro do LinkedIn. E você tem agora o caminho das pedras, né? Falou, você não vai me contratar de novo para recolocação, me contrata agora para outra coisa, se desenvolver aí na carreira, dar um outro passo, mas para recolocação você tem a autonomia, o caminho das pedras para chegar na Disney, né? Você sabe o caminho É isso. agora. Mas eu vou te contratar de qualquer maneira daqui para frente, sempre que for necessário, sempre que eu me sentir Comigo. segura. Vou falar para ti, estou fazendo direito? Ah, uma coisa importante também que eu acho interessante da gente deixar gravado para quem vai te procurar é que você sempre esteve muito disponível. Então, ainda que, por exemplo, se eu não fui chamada só para essa entrevista, essa é a Olha, parte importante, né? Eu fui chamada para mais de uma entrevista, e quando vinha umas aplicações de umas vagas que você sabia que tinha aderência com o meu perfil, você até me mandava, hey, ó, tem uma coisa legal aqui, não sei o quê. Então, isso fez muita diferença mesmo. E você falava, ó, passando para a próxima fase, me manda mensagem para a gente ver junto como é que a gente pode fazer. Então, eu acho que esse acompanhamento também é muito, muito importante, muito, muito legal de ser comentado. legal, que bom que você trouxe isso. Porque é isso, né? Eu falo, o teu resultado é o meu resultado, o seu sucesso é o meu sucesso também, né? E eu só vou largar a mão quando for recolocado, né? Vem atrás de recolocação, vamos trabalhar juntos, fazer tudo que dá para fazer, né? E uma etapa que você trouxe, que eu achei até interessante, do processo, o momento de listar ali as empresas, né? Então, quem está assistindo, lista aí também, pelo menos as 10 empresas que você gostaria de trabalhar e coloca o porquê,
né? Que depois que você fez a lista, eu falei, tá, mas me conta, por que que a Disney tá aqui em primeiro lugar? Ah, porque eu gosto dessa parte de entretenimento, não sei o quê, uma série de atributos ali que te fazem olhar para a Disney. Mas abre o leque, né? Então, se é pelo entretenimento, o que mais? Né? Quais outras empresas dentro de entretenimento a gente pode olhar também? Né? E vamos ampliar aí o leque de possibilidades. Isso é muito legal, muito valioso. Fico muito feliz, Rê, por você, pelas conquistas, pelo resultado, pela confiança, pelo trabalho juntos, pela parceria. É muito bom. E agora, para quem está ouvindo, né, e de repente pensa, ah, será que eu vou com a Patrícia? Manda uma mensagem para ela ou não? O que que você diria, né, como uma mensagem final para quem está assistindo e talvez esteja interessado também num processo de mentoria, de carreira? Invista em você. E uma das formas de investir em você é fazer essa ponte. A Patrícia, ela é maravilhosa. É, ela traz muitas coisas que a gente não imagina que a gente tenha mesmo de potenciais, de o que que a gente pode ir. Às vezes, nós estamos tão focados em uma coisa específica que a gente não enxerga o mundo de possibilidades que existem à nossa volta. Então, é isso. Acho que a mensagem principal você que está escutando, você vale todo o seu investimento, todo o conhecimento que você adquiriu, a pessoa que você é, todos os seus princípios, tudo isso é muito valioso e com certeza, tem uma empresa que precisa exatamente da pessoa que você é, mais de uma empresa, talvez, da pessoa que você é. E a Patrícia, ela consegue trazer essa luz mesmo que nós temos dentro de nós, que nos torna ímpares. É isso. Invista em você. Ah, que linda, Rê, que linda. Muito legal, muito feliz. Muito obrigada mais uma vez. Ó, o nome dela tá aqui, Renata Capuzzo. As pessoas podem te procurar no LinkedIn e falar, Super, sim, estou à disposição para a gente conversar. Isso é outra coisa que a Patrícia me ensinou, porque eu tinha vergonha. Eu falei assim: imagina LinkedIn. LinkedIn é coisa para fazer emprego, não é para fazer amizade. mudando o olhar. É isso, é isso. E não tem problema nenhum, né? Como a Paty mesmo fala pra gente, pê, acessa as pessoas, é também um lugar importante para fazer esse networking. Então é isso, Ah, estou à disposição. que legal, é muito bom. Então, procurem a Renata, pode mandar mensagem, perguntar mais sobre o trabalho, sobre os resultados dela, sobre o trabalho dela. Quem ficou aí curioso em saber um pouco mais dessa junção, né, de jurídico, entretenimento, meio ambiente, enfim. Então, pode conversar com a Rê. Eu vou deixar o link do meu perfil do LinkedIn aqui também, o meu contato. E espero que a gente possa se ver muito em breve, Rê, para outros, resultados maravilhosos seus. E é isso então, pessoal. Obrigada, Rê, mais uma vez, viu? Um beijo. Obrigada, Paty. Um beijo. Tchau, tchau.